A principal fonte de diagnóstico da terapia neural é o que a gente chama de história de vida. As pessoas perguntam para mim, né, André, como é que a gente faz um diagnóstico de terapia neural? Já que terapia neural não tem protocolo. Por que não tem protocolo? Porque cada pessoa é única. Eu sou diferente de você. Se eu tiver uma dor de cabeça, eu vou ser tratado de um jeito, e você, se tiver uma dor de cabeça, vai ser tratado de outro jeito. Então, o que é que a gente leva em consideração? A principal fonte de diagnóstico da terapia neural é o que a gente chama de história de vida. E ela começa a partir do dia que esse paciente nasce, né? Tudo que acontece na vida dele vai se acumulando e vai ficando registrado nesse corpo. Todos os eventos físicos, toda a memória da vida dele está lá guardada dentro do corpo dele, e principalmente todas as emoções, que toda a minha vida está contida aqui dentro de mim. Eu não tenho um drive lá para buscar uma emoção ou para buscar uma memória, né? A memória está aqui no meu cérebro guardada. E as emoções estão no meu corpo. As pessoas que vêm buscar tratamento, elas têm emoções ruins. A gente vai buscar toda essa história de vida do paciente. Se ele tem cirurgia, se ele tem cicatriz, qual é o significado dessa cicatriz para esse paciente, se ele tem problemas bucais, né? A boca é um campo interferente muito forte. Então, assim, tudo entra em conta. Se ele teve um relacionamento bom, se teve alguma decepção. E aí você começa a juntar essas informações. Olha, a partir do dia que eu fali, eu comecei a ter dor de cabeça, ou quando eu perdi minha mãe, eu comecei a entrar em pânico, enfim. Quando eu tive meu filho, eu comecei a ter dor nas costas, dor lombar, eu tive neuralgia de trigêmeo. Aí eu coloquei o implante, depois que eu coloquei esse implante, a dor no joelho começou. Mas o paciente não vai chegar para você e falar assim: olha, doutor, eu botei esse implante aqui, a dor no joelho começou. Cabe a nós, terapeutas neurais, fazer esse entendimento da história de vida do nosso paciente. Entender quais são os eventos que ele teve na vida relacionados aos sintomas e às queixas que ele traz. Então, uma vez que você destrincha a vida desse paciente, tenha calma para fazer isso, não tenha pressa para fazer isso. Eu normalmente gasto 1h30 na minha primeira consulta, porque eu quero conversar bastante e entender isso tudo do paciente. E olha só, nem sempre ele sabe ou conta tudo na primeira sessão, porque muitas vezes a memória dele tá apagada para isso. Já tive diversos casos de moças que vieram para mim na segunda, terceira, quarta sessão de terapia neural. Quando retorna, a gente fala: e aí, como é que você tá? Como é que tá a vida, né? Fala assim: ah, André, você não sabe. Eu lembrei que fui abusado por fulano de tal, por um tio, por um amigo, alguma coisa assim próxima, que ela nem lembrava disso. Tive uma que falou isso. Lembrei que eu fui abusado por meu tio, e ela ainda comentou: eu tenho pavor a ele. Eu não sabia por que eu tinha tanto pavor a ele. Por que aquilo estava guardado? Porque o subconsciente dela decidiu preservar ela daquela memória. E a partir do momento que ela começou a fazer terapia neural, que ela teve um entendimento maior, que ela teve uma expansão da consciência dela, o subconsciente falou: cara, eu posso entregar isso para você agora. E entregou para ela essa informação, porque ela já teria condições de lidar com aquela emoção ruim, fazer com que aquela emoção ruim fosse substituída por alguma coisa, alguma conquista. E ela se livrou de uma série de problemas físicos que ela tinha, que ela não tinha cura, que ninguém dava resultado para ela, principalmente algumas dermatites, né? Que simplesmente depois que ela ressignificou isso na terapia neural, ela simplesmente não tem mais nada. Então fica aí essa dica: toda vez que você for fazer terapia neural, o mais importante é se concentrar na história de vida do nosso paciente. É ela que diz quem nós somos. Nós somos construídos pelo que nós vivemos a nossa vida toda.